Eu queria, então, falar do Elvio Moisés, que é um biólogo, professor e especialista em políticas públicas e sustentabilidade. Elvio. Bom dia, eu cumprimento o nosso mediador e coordenador dessa conferência, o Alan Habert, os amigos de Travessia e as pessoas que nos assistem. Bom, a gente fala muito de sustentabilidade e muitos de nós aqui participamos da sua construção na origem, mas é um conceito que merece ser revisitado, discutido, ao conversarmos sobre sustentabilidade ambiental. Eu pensei, então, em fazer uma abordagem mais conceitual, que pode interessar muita gente que nos assiste. Bom, afinal, o que é sustentabilidade? Fundamentalmente, é permanência no tempo. Um sistema se mostra sustentável quando se mantém, não porque é fixo, é imutável, mas porque resulta de processos que se equilibram, se controlam e se reforçam. Nos ecossistemas, por exemplo, como a gente aprendeu na escola, a quantidade de alimento em cada degrau da cadeia alimentar, vocês se lembram, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, se mantém mais ou menos constante. Se ocorre maior crescimento de um degrau, o outro cresce e limita o anterior. A sustentabilidade ambiental é um conceito que lida com o tempo e aponta para o futuro. Lida com sistemas naturais e, no caso humano, também com o sistema social. Lida com as oportunidades e limitações que o ambiente apresenta a nós, seres humanos, e como nós superamos essas limitações. O termo desenvolvimento sustentável ele surge historicamente para resolver uma falsa oposição entre desenvolvimento e conservação ambiental. O que se dizia era que, ao desenvolvimento econômico, natural e necessariamente correspondia à degradação ambiental, esgotamento de recursos, poluição. A ideia de sustentabilidade passou a excitar os formuladores dos mais variados projetos e políticas públicas. Como encontrar soluções fora dos padrões estritamente econômicos, que ignoram os efeitos negativos externos que causa e não constam da sua contabilidade, de que pudessem vir a receber um selo de sustentável. Descobriu-se que não há limite ecológico ou tecnológico para promover o desenvolvimento econômico sob novas bases. As limitações são, sim, decorrentes dos interesses em jogo. São limitações políticas, além de sociais e culturais. A sociedade civil participou ativamente da construção do conceito e aproveitou o embalo e passou a exigir o cumprimento dos preceitos da sustentabilidade em todos os projetos e atividades. Os recursos financeiros dos fundos e bancos multilaterais começaram a só serem emprestados para projetos inovadores e orientados por esse conceito. Iniciativas empresariais, como o movimento então nascente de responsabilidade social das empresas, por exemplo, passou a promover troca de experiências, de sucesso, e demonstrar a viabilidade de incorporar a sustentabilidade em suas atividades e projetos. A legislação internacional e a legislação local foi se atualizando e introduzindo o conceito em suas normas. O julgamento se o projeto é ou não sustentável passa por critérios como os seguintes. Ele leva em conta as pessoas envolvidas, conta com a sua participação, melhora sua vida, as compensa ou indeniza quando provoca impactos negativos, reconhece seu poder, poupa recursos materiais e reduz os resíduos, utiliza energia renovável, faz uso de tecnologias limpas, estabelece um código de ética e desenvolve instrumentos para assegurar seu cumprimento, respeita as especificidades de cada cultura e de cada local. Sustentabilidade é um objetivo, mas não se espera atingir um ponto de chegada. O conceito serve como orientação para se avaliar, propor e escolher caminhos novos para o desenvolvimento humano. Para falar de sustentabilidade ambiental urbana, vale lembrar das funções básicas da cidade e o que esperamos dela.
O Nabil e a Hermina Maricato diriam que a cidade deve oferecer acesso à habitação, trabalho, mobilidade e lazer, serviços de educação, saúde, segurança e proteção social, que são direitos. Para isso, há que se cuidar do ambiente urbano. A sustentabilidade urbana implica, em termos ecológicos, em garantir acesso à água e ao afastamento de esgotos, à infraestrutura para o cumprimento das suas funções, à manutenção da biodiversidade, ao combate à mudança climática e à oferta de energia. Quando falamos na sustentabilidade ambiental de uma cidade, a dimensão ecológica é a que primeiro nos ocorre. E é mesmo muito importante, mas não é a única a ser considerada. Isso porque o ambiente humano, tudo que nos envolve, não se limita aos aspectos físicos e biológicos. As outras pessoas e as condições em que vivem fazem parte do ambiente dos demais. Assim como as instituições, as formas de participação e representação social e política. Mas isso será tratado em outras mesas, em suas temáticas específicas. É esse quadro conceitual que baliza a agenda mínima da Conferência São Paulo-Sul referente à sustentabilidade ambiental. Vou me ater agora a um dos assuntos abordados na agenda, que se refere à ciclagem de matéria e ao fluxo de energia na cidade. Muitos outros foram já citados pelo Moacir. São Paulo é um enorme solvedouro de matéria e energia e um descomunal produtor de mercadorias, informações, resíduos e calor, em meio a 12 milhões de pessoas interligado com inúmeros outros lugares. Se traçarmos as rotas, desde as fontes dessa matéria e energia até a cidade, veremos como ela se relaciona com o exterior, com os mais diversos territórios que compõem o planeta. Meu computador, a minha internet, por exemplo, são animados pela energia elétrica que vem do Sistema Interligado Nacional, mantido pelas usinas de Iguaçu, Primavera, Belo Monte, por mais polêmicas que elas possam ser, e tantas outras hidrelétricas, além de algumas usinas movidas por vento, combustíveis, fósseis e nuclear, ou que operam com placas solares. A maior parte está em território brasileiro, mas Iguaçu, por exemplo, é binacional. Qualquer abalo no sistema interligado para São Paulo, e pelo menos toda uma região brasileira. A agenda mínima considera que esse, como tantos outros riscos, torna a cidade muito dependente do exterior, o que é sinal de insustentabilidade. E que, embora prefeitos e vereadores legislem apenas sobre o território da cidade, há o que podem fazer a respeito. A agenda mínima propõe que devemos universalizar o aproveitamento do calor da luz solar e a produção de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas em cada unidade residencial, comercial e industrial, principalmente nos prédios públicos e nas habitações de interesse social. Os prefeitos e vereadores devem criar incentivos para a autoprodução de energia elétrica, com a participação de associações comunitárias. E, no mesmo sentido, fazer que o sistema de transporte público caminhe para ser de autogeração elétrica, como lembrado pelo Moacir. É claro que não poderá abrir mão do fornecimento de alta capacidade, da alta capacidade vinda pelo sistema interligado, mas sabe aquela usina nuclear necessária, porque sem ela ficaríamos sem luz, ela perderá a força de seu principal argumento para ser construída. Muito obrigado.